Bom, você já pensou em investir no mercado imobiliário e provavelmente achou que precisava de muito recurso e acabou nem pesquisando, nem andando um pouco com esse desejo, né? Nem procurou mais. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que, na verdade, você não precisa de muito recurso para investir no mercado imobiliário. E, digo mais, é justamente isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Quanto menos você colocar no mercado imobiliário, mais você ganha. Parece uma lógica maluca, mas eu vou te provar matematicamente, tá? Eu sou Matheus Vilela, tenho 12 anos de mercado imobiliário, sou proprietário da MyBroker de São Paulo e nossa empresa foi responsável por 4,7 bilhões de vendas no ano passado, então eu sei o que eu estou falando. E antes de tudo, eu além de trabalhar no mercado imobiliário, eu sou investidor do mercado imobiliário. Eu já fiz muitas compras, vendas, aluguel de imóveis próprios. Eu entendi qual a maneira mais inteligente de ganhar dinheiro no mercado imobiliário e eu vou te passar aqui, então se inscreve, fica aí e caso faça sentido esse conteúdo para você, dá um like, comenta que é importante para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Então, o que eu quero te falar? Mercado imobiliário, você vai comprar um imóvel na planta e muitas das vezes você pensa, pô, eu preciso juntar 100 mil reais, 120 mil reais. A minha história começou diferente disso. Eu comprei meu primeiro imóvel com 22 anos de idade com um único motivo: acumular patrimônio, comprar uma poupança forçada. Então, eu sou um cara que naquela época não era disciplinado, acho que a maioria dos brasileiros não é, tá? Às vezes você até é, mas o fato de você ter um boleto que te obriga a pagar faz que você não gaste esse dinheiro com outras coisas, com restaurante, com viagem, com qualquer coisa que seja besteira. Então, a primeira coisa que eu comprei no mercado imobiliário foi essa poupança forçada. E na época eu não tinha grana, não tinha até medo de não conseguir arcar com essas parcelas, que era uma parcela de 500 reais. Só que o que aconteceu nesse caminho? Eu percebi algumas pessoas que acumularam, falaram, não, vou juntar dinheiro. O imóvel na época era 160 mil reais. Eu vou juntar dinheiro para dar uma entrada maior e às vezes você é esse cara. Deixa eu te explicar como é que funciona matematicamente essa compra, tá? Se você pegar um imóvel de 300 mil reais, que em toda cidade existe, porque eu estou em São Paulo e existem oportunidades aqui desse valor, para você comprar um imóvel na planta, você tem que pagar em média 30% desse valor, ou seja, 100 mil reais, 90 mil reais exatamente. Só que você paga isso parcelado em 3 anos. Então, o que você vai ter que dar de entrada lá é 10%. A incorporadora parcela às vezes em 3 vezes, tá? Então você vai ter que dar lá 10 mil, 10 mil, 10 mil. Você percebe que não é tanto dinheiro quanto você imaginou. E você vai ter que pagar parcelas ao longo do período para quitar esses 90 mil. Não necessariamente você pega a diferença, os 60 mil, e divide por 36 parcelas. Você pode pôr uma parcelinha de 1.000, 1.200 reais e umas intermediárias a cada 6 meses, a cada 12 meses para completar esse valor. Então, aqui você acaba de comprar um imóvel. Aqui você acaba de comprar uma disciplina, uma poupança forçada que vai fazer com que você acumule essa grana. E aí que entra a questão da valorização do imóvel. Vamos supor nesse mesmo exemplo, e aí Arthur, você coloca para mim aqui escrito, eu fiz questão de escrever aqui no meu computador, eu quero que vocês vejam matematicamente como funciona essa conta. Se você pega um imóvel de 300 mil reais e arca lá com os 90 mil em 3 anos, na verdade, você vai ter pago mais ou menos, tá, uns 110 mil em vez de 90, porque existe o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. Todo imóvel que você compra que ainda vai ser entregue, ele tem uma correção, que é uma correção de materiais, no final das contas, que faz sentido, senão a consultora não ia conseguir te entregar. A gente vive num país inflacionário, se ela vai lá, crava um preço daqui, um ano começa a aumentar as coisas, ela não consegue te entregar imóvel, então é até uma correção que te protege, tá? Então você vai pagar uns 110 mil reais. O que faltou? Você vai ter que financiar lá na entrega 210 mil, que se você corrigir pelo INCC médio, vai 6%, vai dar uns 240 e pouco, eu pus aqui 250 mil reais. Os 210 viraram 250 mil reais na correção. Chegado lá na frente, você tem duas possibilidades. A primeira delas, primeiro que você já começou a investir com pouco, então chegou lá na frente. Primeira possibilidade que você tem é alugar esse imóvel. Então a análise que você tem que fazer é se hoje estou comprando um imóvel agora na planta. Esse imóvel corrigido pelo INCC, baseado no aluguel de hoje, quanto que é o aluguel da região de imóveis parecidos com esse? Porra, é R$ 2.500? É R$ 2.700? Se você calcula que o seu saldo devedor vai estar 250 mil, compre. Por quê? Porque financiar 250 mil vai te dar uma parcela que vai ser coberta pelo aluguel. Então, no final das contas, foi assim que eu comprei meus primeiros imóveis. Eu acabei pagando o mínimo possível até a entrega e aluguéis compatíveis, tá? Compatíveis com a parcela que eu tenho de financiamento. No final das contas, eu estou comprando patrimônio por 30% do valor dele. Daqui 10, 15, 20 anos, Matheus, o financiamento é muito longo, o aluguel é eterno, tá, meu querido? Mas mesmo sendo muito longo, se eu financiar as coisas no máximo que eu conseguir, se tivesse em 60 anos, eu faria em 60 anos. Porque quem está pagando meu patrimônio é o inquilino. O que vai me deixar rico hoje é o meu trabalho. Só que o que vai multiplicar a minha riqueza são os meus imóveis, são os meus investimentos. Então hoje eu não estou preocupado em renda passiva.
Eu estou preocupado em construir patrimônio e esse patrimônio está sendo pago pelos meus inquilinos. Beleza? Esse é um dos caminhos. O segundo, dependendo da sua fase de vida, é vender esse imóvel. É importante que você entenda que você não pode comprar um imóvel na planta previsionando, desenhando quando você vai vendê-lo. E tem muito corretor que te vende isso. Ele chega e fala, ó, compra aqui que 6 meses antes do lançamento vai estar valendo o dobro, você vende e realiza lucro. Meu querido, pode acontecer, já aconteceu comigo. Só que se eu coloco isso na planilha, eu estou mentindo para você. Porque pode ser que não seja o momento ideal. Vamos supor que chega lá na entrega, a consultora tem 60 unidades ainda em estoque para vender. Você acha que você vai competir com ela? Ela vai pôr preço nessas coisas, ela tem fluxo de pagamento, ela é mais conhecida, ela tem mais imobiliária trabalhando para ela do que para o seu imóvel específico. Então, não é momento de vender. Se eu fosse tentar cravar, escrever na pedra qual que é o melhor momento de você vender um imóvel que você comprou na planta, historicamente, eu também não consigo cravar, tá? Mas historicamente, normalmente uns 2 anos depois da entrega. Por quê? Porque você já ganhou a valorização desse imóvel, as pessoas que compraram para vender no desespero já venderam, quem tinha que pôr preço já pôs, você pode concorrer com todo mundo, o prédio já está com pessoas morando, já tem vida naquele lugar, já passou o primeiro ano que é só transtorno, gente. Gente, é 100 caçambas e carretas na frente do prédio de mudança. É loucura o primeiro ano depois da entrega. E aí ali você já está no oceano azul, você já está rentabilizando, seu imóvel já é um ativo financeiro, porque já tem inquilino, e aí você põe um preço melhor. Qual que é o valor? Então vamos lá, voltando para a conta, que eu acabei me perdendo aqui falando algumas coisas para você. Você financiou os 250 mil lá. Você tem 2 cenários aqui, o de aluguel que eu já te falei e o de venda. Quanto que vai estar valendo esse imóvel uns 2 anos depois da entrega? Cara, no meu histórico aqui, mais ou menos 530 mil reais, uns 12% de valorização ao ano. Matheus, mas você está pegando uma exceção. Não tô. Não tô. Se você pegar a média da valorização dos imóveis, é 3, 4% no Brasil, só que você conta com 5.600 municípios no país. Tem lugares lá que estão entrando nessa conta que está te atrapalhando. Se você pegar imóveis bem comprados em regiões, e não é bem comprados pagando caro não, tá? Em boas regiões do país, você vai ver que essa valorização é comum, de 10 até 15, 20% ao ano. Então esse imóvel vai estar valendo uns 530 mil reais. Qual que é a conta se você for vender esse imóvel depois de 5 anos da compra, ou seja, passou 3 anos de construção, veio 2 anos depois da entrega que você alugou e você vai vender o imóvel de 300 mil por 530. O que você tem que pôr na conta? Comissão de 6%, que vai dar lá uns 30 e poucos mil reais, tá? Aqui em São Paulo, pelo menos é 6, se for na sua cidade 5, beleza. E você tem que abater o saldo devedor. Qual que era o saldo devedor? O que você devia, que é o que está financiado? Era 250 mil. Eu considerei que 2 anos depois da entrega você abateu só 5 mil reais. Tá? Porque a maioria é juros mesmo. Então você tem que quitar ainda 245 mil reais com o banco. Se você vende um imóvel por 530 mil, abate a comissão e abate os 245 mil de saldo devedor, você vai pegar na sua mão 260 mil. Quanto que você pagou, meu querido? Você lembra? 110 mil até entrega. Aí tem o registro e tudo mais, mas você vai receber 260 mil na venda. Você vai pegar 130% do valor investido. A proposta que eu tenho para você aqui é que você compre um imóvel e para você que até hoje não conseguiu juntar mais de 200 mil reais na sua vida, mais de 300 mil reais na sua vida, em 5 anos você tenha 260 mil reais na sua conta limpinho. Vocês estão entendendo? Então, o mercado imobiliário ele não é feito para você comprar coisas aportando ou esperar juntar para comprar. Nessa mesma conta, presta atenção nisso aqui. Nessa mesma conta, vamos supor que você tivesse comprado imóvel à vista. Lembra que eu corrigi tudo aqui porque não estava à vista? O que você ganha em não comprar imóvel à vista? Você ganha que não está sendo corrigido seu saldo devedor porque ele não existe. Você pagou 300 mil reais, você foi lá e vendeu pelos mesmos 530. Se você for lá abater a comissão e tudo mais, você vai receber 500 mil reais em sua mão. Só que você investiu quanto? 300 mil. Perceba que no outro deu 130%, então se fosse para dar 130% dos 300 mil, era para você receber 700 mil reais. Você recebeu só 530. Então deu menos de 100%, deu 70% mais ou menos de retorno nesse investimento. Percebe que na mesma compra, no mesmo imóvel, na mesma valorização, na mesma comissão, quem pagou menos teve 130% de retorno, quem pagou à vista teve 70% de retorno. Então, a matemática dos imóveis é quanto menos você paga até entrega. Se nesse imóvel você tivesse a oportunidade, de vez de pagar 30%, você tivesse a exposição de caixa, né, que faz parte da compra correta, de só 10%, você pagou só 30 mil até entrega e depois financiou, você ia ganhar mais dinheiro ainda proporcionalmente. Vocês estão entendendo? Então, eu te convido para, caso faça sentido, você ter uma anamnese da sua vida, que você receba uma análise para eu te falar de investimentos que fazem sentido para você. Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo não esteja com janelas de oportunidades, então não vai ser a hora para você comprar, mas
pelo menos você vai ter um atendimento de um dos meus corretores para você aprender e quando aparecer a oportunidade você está pronto para investir. É esse o meu papo de hoje para você aprender a investir em imóveis. Ter uma exposição de caixa menor possível para que você aumente seu potencial de lucro. E se você quer ficar por dentro do mercado imobiliário, receber essas notícias, entender um pouco mais sobre o mercado, como investir ou até mesmo como planejar uma compra de imóvel, me segue, se inscreve, comenta aqui o que você quer no próximo conteúdo que eu faço questão de ler e trazer conteúdo para vocês. Tamo junto e até a próxima.